Colégio Mundo Mágico. Aqui é o seu lugar. Fala galerinha ligada no canal do Mundo Mágico. Nós vamos começar mais uma aula agora do capítulo 6, operações com radicais. Então sigam aqui. Divisão de radicais com o mesmo índice. Como fazer a operação, como resolver a operação ali de radicais com o mesmo índice, a divisão. É simples. Do mesmo jeito que nós falamos na aula passada sobre a multiplicação de radicais com o mesmo índice, na divisão de radicais com o mesmo índice, eu vou fazer da mesma forma, tá? Se eu tenho radicais iguais, né, com o mesmo índice, ó, nesse exemplo aqui eu tenho raiz quadrada de 8 e raiz quadrada de 2. Isso significa que eu posso escrever o 8 e o 2 nessa divisão dentro de uma única raiz, tá? Se as raízes têm o mesmo índice, eu posso escrever uma única raiz e fazer a operação de divisão aqui. Então, 8 dividido por 2, 4. E aí nós vamos ter raiz quadrada de 4, que é 2. Tá? Um outro exemplo, eu tenho lá raiz cúbica de 81 dividido por raiz cúbica de 3. Tá? Raiz cúbica de 81 não tem o valor exato, raiz cúbica de 3 também não tem o valor exato, mas eu posso fazer essa operação dentro de uma mesma raiz, porque os índices são iguais. Então eu escrevo raiz cúbica de 81 dividido por 3. E aí 81 dividido por 3 é 27, e raiz cúbica de 27 é 3. Então, ó, nesse exemplo aqui eu tenho raiz quadrada de 58 dividido por raiz quadrada de 2, e aí nós podemos escrever dentro de uma mesma raiz, porque os índices são iguais, e vai ficar 58 dividido por 2, que é 29. E aí vai ficar lá, raiz quadrada de 29, tá? Não tem o resultado, um número inteiro como resultado, então eu posso deixar ali a raiz quadrada de 29 como resposta. Continuando aqui, ó. Agora nós temos aqui a divisão de radicais com índices diferentes, tá? Quando os índices são diferentes, lembro vocês, da mesma forma que fizemos na aula passada, quando eu tinha multiplicação de radicais com índices diferentes, na divisão de radicais com índices diferentes, eu também tenho que fazer o quê? Transformar o radical em uma potência com o expoente fracionário, e aí, depois de obter esse expoente fracionário, eu faço o quê? Eu tenho que analisar o denominador. Nesse caso aqui, o denominador é 3 e 4. Os denominadores são diferentes, então eu faço o quê? Mínimo múltiplo comum, né? Ó, mínimo múltiplo comum de 3 e 4 é 12, tá? Então eu vou fazer o quê? Vou colocar o 12 ali, vou dividir pelo de baixo, vou multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 1, está aqui, ó, 4 sobre 12. Depois eu pego na fração aqui, na potência aqui de baixo, a fração vai ficar lá, o 12. 12 dividido por 4 é 3, e 3 vezes 1, 3. Então nós conseguimos o quê? Obter denominadores iguais ali, tá? Então nós encontramos frações equivalentes, né, ó. 4 sobre 12 é equivalente a 1 sobre 3, e 3 sobre 12 é equivalente a 1 sobre 4. E agora nós temos o mesmo denominador. Esta é a ideia, obter o mesmo denominador, porque daí nós podemos escrever, né, transformar essa potência, né, em uma raiz novamente, e aí o índice da raiz vai ser quem? O denominador desta fração aqui que está no expoente. Então, se é 12, 12, eu posso escrever dentro de uma mesma raiz, né, ó, raiz, aqui a 12ª, de 2 elevado a 4, porque agora eu tenho 4 no expoente, e 3 elevado a 3, aqui que eu tenho no expoente, tá? 2 elevado à quarta potência dá 16, 3 ao cubo dá 27, e aí eu tenho a resposta final aqui, né? Raiz a 12ª de 16 sobre 27. Esse exemplo aqui, ó, raiz quadrada de 5 dividido por raiz cúbica de 2, tá? Eu tenho lá, a raiz quadrada vai ser o quê? Vai ser transformada em 1 sobre 2, a raiz cúbica transformada em 1 sobre 3, tá? Quando eu tenho que transformar esta raiz em uma potência. Então eu vou fazer o quê? Novamente eu vou encontrar ali o mínimo múltiplo comum de 2 e 3, e nós já vimos isso daí na aula passada, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6, tá? E 6 eu vou colocar aqui e vou dividir por 2, 6 dividido por 2 é 3, 3 vezes 1 aparece aqui em cima, ó, 3. 6 dividido por 3 é 2, e 2 vezes 1, 2. Então, nós obtivemos o quê? Frações equivalentes, né? Então, 3 sextos é equivalente a 1 meio, 2 sextos é equivalente a 1 terço. Como os denominadores são iguais agora, eu posso transformar isso em uma raiz novamente, um radical, com o índice 6, tá? Então, ó, denominadores iguais, 6, 6, então ele passa a ser o índice da raiz, 6.
e aí sobra a potência aqui dentro agora, 5 ao cubo, né? E 2 ao quadrado. Resolvo aqui, ó, 5 ao cubo é 125, 2 ao quadrado é 4 e eu obtenho o resultado raiz à sexta de 125 sobre 4. Peguei um exemplo aqui do livro de vocês, tá? Um exercício como exemplo, o exercício 17. Ele é bem simples, ó. Eu tenho lá, no exercício 17, ele fala assim, considerando A igual a raiz quadrada de 24 e B igual a raiz quadrada de 6, determine o valor, né, de A dividido por B. Então, você vai substituir o A pelo valor dele, que é a raiz quadrada de 24, e o B pelo valor de raiz quadrada de 6. E aí você pode operar aqui, ó. Como os índices são iguais aqui nesse exercício, eu escrevo, né, eu não preciso encontrar índices equivalentes, aqui os índices já são iguais, eu escrevo dentro de uma mesma raiz e faço a divisão, né, eu opero aqui, ó, 24 dividido por 6 vai ser 4. E obtenho, então, raiz quadrada de 4, que é 2, e chego ao final do exercício. Se liga aqui, galera, vamos continuar aqui, ó, racionalização agora de denominadores. O que é a racionalização de denominadores? Quando você se depara ali com a resposta, né, de um exercício e aparece uma raiz no denominador. E aí nós temos que fazer o quê? Aplicar a racionalização. Então vamos aprender o que é isso, como calcular, o que é você trabalhar ali com racionalização dos denominadores, tá? Então vamos olhar o exemplo aqui, ó. 1 sobre raiz de 2. Então, o que é racionalizar? Racionalizar é você eliminar essa raiz deste denominador. E só existe uma forma de se fazer isso. Quando você, né, tem uma raiz aqui, no caso, quadrada de 2, é você aplicar ali, você multiplicar pela mesma raiz, tá? Então, quando a raiz é quadrada, quando o índice é 2, basta apenas multiplicar por uma raiz igual. Então, se eu tenho uma raiz quadrada de 2, eu devo multiplicar esta raiz por uma mesma raiz quadrada de 2, e desta forma eu obtenho o quê? Raiz quadrada de 4, e raiz quadrada de 4 é 2. E desta forma nós conseguimos eliminar a raiz, tá? Só que a regra é o seguinte, se eu multiplico o denominador por uma raiz quadrada de 2, eu também tenho que multiplicar o numerador por esta raiz quadrada de 2, tá? Desta forma, eu não altero o resultado da fração, tá? O que eu multiplico na parte de cima, eu tenho que multiplicar na parte de baixo. Da mesma forma que vocês já aprenderam, né? Quando eu divido o número de cima, eu tenho que dividir o de baixo pelo mesmo valor para simplificar, tá? Aqui é um processo contrário, em vez de simplificar, né? Em vez de estar dividindo, nós estamos multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo valor. E desta forma não se altera o resultado da fração. Mas a ideia é essa, tá? Se eu tenho uma raiz quadrada, eu multiplico por uma raiz quadrada de mesmo valor. Se é raiz quadrada de 2, eu multiplico por raiz quadrada de 2. Tanto no numerador, né? No numerador quanto no denominador. Ok? Não importa o resultado que vai sobrar no numerador aqui nesse momento. A ideia é você eliminar a raiz do denominador. Então, por isso, nós temos que ficar atentos aqui, ó, na parte de baixo. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 4, e isso é 2. Eliminamos a raiz. Como consequência, ó, eu tenho 1 vezes raiz quadrada de 2, então aqui vai ficar o quê? No numerador fica a raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Vamos ao exemplo B, ó. Nós temos 12 sobre raiz quadrada de 3. Então é raiz quadrada. Se é raiz quadrada, eu devo multiplicar também por uma raiz quadrada. Se é 3 aqui dentro da raiz, então fica 3 aqui dentro da outra raiz também. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Com isso, nós conseguimos o quê? Raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 é 3. A ideia, então, é o quê? A racionalização é eliminar a raiz do denominador. Tá? Como consequência, nós tivemos que multiplicar o numerador pela raiz quadrada de 3, e aí nós ficamos no resultado aqui com 12 raiz quadrada de 3, né? E depois aqui 12 raiz quadrada de 3 sobre 3, e aí nós podemos simplificar aqui, ó, dividir 12 por 3, e aí como resultado ficou 4 raiz quadrada de 3. Bom, para a raiz quadrada, basta multiplicar por uma raiz igual, né? Se eu tenho raiz quadrada de 2, multiplico por raiz quadrada de 2. Se eu tenho raiz quadrada de 3, multiplico por raiz quadrada de 3. Mas se o índice for diferente, se o índice for outro, não for ali uma raiz quadrada, como que eu devo proceder? O que eu devo fazer? Tá? Então, observem aqui, ó. Eu tenho 1 sobre
raiz à quinta, né, o índice é 5, de 3 ao quadrado. Então, a ideia é, se eu tenho raiz à quinta, eu devo multiplicar por raiz à quinta. Então, a raiz, o índice e o símbolo ali, né, o símbolo com o índice, não muda, tá? Então, se é raiz à quinta, vai ficar raiz à quinta. Se fosse raiz cúbica, ficaria raiz cúbica. Se fosse raiz à quarta, ficaria raiz à quarta. Só que agora muda quem? Vai mudar o expoente, tá? Ó. Então, observem aqui. Eu tenho raiz à quinta de 3 ao quadrado. Então, eu tenho raiz à quinta de 3 ao cubo. Por que apareceu ao cubo aqui e não ao quadrado? Porque a ideia é o seguinte, se o índice é 5, eu tenho que olhar para o expoente do número e ver o quanto falta para chegar em 5. Tá? Então, ó, 2 para chegar em 5 falta 3. Tá aqui, ó. Então, eu tenho que colocar esse resultado, 3. Ah, se faltasse 7, então eu colocaria 7. Se faltasse 8, colocaria 8. Então, é o que falta para chegar no valor que está aqui no índice. Tá? Ó, se eu tenho o expoente 2 e o índice é 5, eu tenho que fazer o quê? 5 menos 2. 5 menos 2 é 3. E esse 3 vai ser o expoente do número. Bom, se eu coloco isto aqui no denominador, né, eu tenho que colocar também no numerador. Então, ó, a mesma fração, resultados... tanto o numerador como o denominador são iguais, tá? Para não alterar o resultado da fração. E agora eu posso multiplicar. 1 vezes raiz à quinta de 3 ao cubo vai permanecer raiz à quinta de 3 ao cubo. Raiz à quinta de 3 ao quadrado vezes raiz à quinta de 3 ao cubo, eu tenho que lembrar lá da potenciação. Né? Como aqui o índice é o mesmo, eu posso escrever 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, tá? Dentro da mesma raiz, porque o índice é o mesmo. E no produto ali, na multiplicação de potências de mesma base, eu posso somar os expoentes. Então, eu posso somar 2 e 3. Se eu somar 2 e 3, eu vou obter o expoente 5. Com isso, eu consegui o quê? Que o índice da raiz e o expoente do número ficassem iguais. E quando eles são iguais, eu posso cancelar eles e aí vai sobrar apenas a base da potência, que nesse caso é o 3. Então, como resultado, né, eu desenvolvo ali, ó, 3 ao cubo é 27, então vai ficar raiz à quinta de 27 sobre 3. E conseguimos, então, eliminar a raiz do denominador. No último exemplo aqui, ó, no D, aparece lá, né, 1 sobre 3 mais raiz quadrada de 2. Então, agora nós temos dois termos no denominador. Como eu faço para racionalizar? Como eu faço para eliminar essa raiz do denominador? É simples, tá? Se você tem lá, ó, dois termos, né? Eu tenho 3 e raiz quadrada de 2. Então, eu devo escrever os mesmos termos, tá? 3 e raiz quadrada de 2. O que muda? Que aqui era mais, e aqui então você vai ter que colocar menos. Se aqui fosse menos, aqui você colocaria mais, tá? Então o sinal do termo ali, do segundo termo, tem que estar ao contrário, tá? Sempre você vai mudar isso. Então eu tenho 3 mais raiz quadrada de 2, eu devo colocar então 3 menos raiz quadrada de 2. O que eu escrevo no denominador, eu escrevo no numerador. Então 3 menos raiz quadrada de 2 embaixo, 3 menos raiz quadrada de 2 em cima. Fazendo a operação agora, a multiplicação, 1 vezes 3 menos raiz quadrada de 2, mantém 3 menos raiz quadrada de 2. E aqui no denominador eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou multiplicar o primeiro vezes o primeiro vezes o segundo termo. Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos raiz quadrada de 2 dá menos 3 raiz quadrada de 2. O segundo termo eu vou multiplicar aqui vezes o primeiro. Ó, raiz quadrada de 2 vezes 3, 3 raiz quadrada de 2. E raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, né? Ó, mais vezes menos dá menos. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, como o índice é o mesmo, eu posso escrever dentro da raiz, né, esse produto. Então, fica 2 vezes 2, que é 4. Com isso, agora, nós podemos fazer o quê? Juntar os termos semelhantes. Tá? No numerador, mantém o mesmo, né? Continua ali, ó, eu não posso somar. Então, fica 3 menos raiz quadrada de 2. No denominador, eu tenho menos 3 raiz quadrada de 2, mais 3 raiz quadrada de 2. Então, isso daqui dá 0. Aí, eu tenho 9, e aí, menos raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. E aí eu termino aqui resolvendo, né? 9 menos 2, que é 7. E aí nós obtemos o resultado final aqui dessa racionalização. Fiz aqui para vocês aqui 2 exercícios, tá? Os 2 exercícios, o exercício 21 e o exercício 22. O exercício 21, ele dá lá um quadrado, coloca a medida L, né? Ele fala que o lado do quadrado vale L e traça a diagonal ali, dizendo que a diagonal tem 8 centímetros.
E ainda, ele diz no enunciado que a diagonal, né, que ele chama de D, a diagonal, ela é sempre igual à medida do lado, L, vezes a raiz quadrada de 2. E aí, então, ele quer saber qual é o valor de L, qual é a medida do lado desse quadrado. Como ele deu o valor da diagonal, né, que é 8, você vai substituir, então, o D, né, a diagonal aqui, por 8, e vai realizar a operação, ó. A raiz quadrada de 2 que está multiplicando, ela vai passar aqui para o outro lado dividindo. Então, L vai ser igual a 8 dividido por raiz quadrada de 2. Tá aqui, ó, escrevi aqui novamente. Ó, L é igual a 8 sobre a raiz quadrada de 2. O que nós devemos fazer? Racionalizar, porque a raiz está no denominador. Então, eu faço aqui, ó, raiz quadrada de 2, devo multiplicar por raiz quadrada de 2, tanto embaixo quanto em cima. E aí nós vamos obter 8 vezes raiz quadrada de 2, está aqui, e raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que é raiz quadrada de 4, né? Então vai sobrar 2. E aí eu posso simplificar 8 dividido por 2, que dá 4 raiz quadrada de 2. Centímetros, né? Porque nós estamos falando de medidas ali do lado. No exercício 22, tá, pessoal? No exercício 22 ele diz lá que ele apresenta, né, um triângulo equilátero, né? Os três lados iguais, L, L, L ali. E ele diz que a altura desse triângulo equivale a 18. E ainda diz no enunciado que a altura de um triângulo equilátero sempre será igual à medida do lado L, né, vezes a raiz de 3 sobre 2. Com isso, nós podemos substituir o Hzinho aqui, né, que é a altura, pelo valor que foi dado no enunciado, 18. Então, H você substitui por 18, e aí você faz o quê? Multiplica cruzado, tá? Então, L raiz de 3 está aqui, né? L raiz de 3 vezes 1 dá L raiz de 3. 18 vezes 2 dá 36. Raiz quadrada de 3 vai passar dividindo. Então está aqui, ó. Então vai ficar L é igual a 36 sobre a raiz quadrada de 3. Nós devemos fazer o quê? Racionalizar. Se eu tenho raiz quadrada de 3, eu devo multiplicar por raiz quadrada de 3. Tanto no numerador quanto no denominador, tá? Então 36 vezes raiz quadrada de 3... dividido por raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, que dá raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Simplificando, né, dividindo aqui, ó, 36 por 3, nos restam aqui, então, 12 raiz quadrada de 3 centímetros. É isso aí, galera, o que eu tinha para passar para vocês, né, nesta aula sobre operações com radicais, tá? Nossa segunda aulinha aí. Se encerra aqui, espero que vocês tenham entendido, façam os exercícios que eu vou propor para vocês, vou deixar lá na tarefinha lá, e qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço e até mais.